Ela só não se perde porque eu administro tudo. Meu genro, Caio, disse isso com a boca cheia. Ele riu e completou. A aposentadoria dela agora é comigo. Estávamos no almoço de família, na minha própria casa. Senti meu rosto queimar de vergonha, encolhida na cadeira enquanto minha filha desviava o olhar. Foi quando a porta se abriu e meu filho, Lucas, entrou de surpresa. Ele ouviu a última frase. Sem dizer uma palavra, Lucas caminhou até a mesa, tirou seu relógio do pulso e o colocou ao lado do prato de Caio. O silêncio foi total. Foi aí que ele disse algo que fez o sorriso de meu genro congelar no rosto. O som do relógio batendo na madeira da mesa ecoou na sala. Um som pequeno, mas pesado. Caio olhou para o relógio, depois para Lucas. Um sorriso confuso ainda pairava em seus lábios. Ele achou que era uma brincadeira. Minha filha, Júlia, olhava para o prato, como se a resposta estivesse no arroz. Ela não dizia nada. Nunca dizia. O cheiro do assado que eu preparei com tanto cuidado, de repente pareceu enjoativo. O garfo de Caio parou no meio do caminho para a boca. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ninguém se mexia. Eu observei. Minha respiração, antes curta e ansiosa, agora estava firme. A chegada do meu filho mudou o ar da sala. A vergonha começou a se transformar em outra coisa. Uma expectativa fria. Ele não sabia, mas o show de Caio tinha acabado de terminar. Eles não tinham a menor ideia do que estava por vir. Caio via meu filho como um visitante ocasional, alguém distante da nossa realidade diária. Ele via um homem quieto, que trabalhava demais, mas eu via o meu menino. O menino que sempre defendeu os mais fracos no pátio da escola. O homem que se tornou implacável quando via uma injustiça. Caio nunca se interessou de verdade pela vida de Lucas. E essa foi a sua maior arrogância, o seu erro fatal. Ele subestimou o sangue do meu sangue. Me diga de qual cidade você me escuta. Se você quiser ouvir mais histórias como a minha, se inscreva. O que Caio não sabia é que nas últimas semanas, eu e Lucas conversávamos todas as noites. Eu contava tudo. Cada piada, cada centavo que sumia, cada vez que ele me tratava como uma criança. E Lucas ouvia e anotava. Ele estava apenas esperando o momento certo. Lucas olhou diretamente para Caio. O silêncio já durava uma eternidade. Então ele falou. Sua voz era baixa, mas cortava o ar como uma faca. Esse relógio, ele começou, apontando com o queixo, era do meu pai. Representa 40 anos de trabalho honesto. Cada minuto dele foi conquistado com suor e dignidade. Ele fez uma pausa e seus olhos ficaram mais duros. Agora vamos falar sobre os seus últimos 6 meses de administração. Caio engoliu em seco. Do que você está falando? É uma brincadeira? Júlia finalmente levantou a cabeça. Lucas, por favor, não faça uma cena. Mas Lucas não tirou os olhos de Caio. Eu não estou fazendo uma cena. Estou começando uma auditoria. E você, Caio, é o meu único cliente hoje. Então me diga, por onde começamos? Pelos saques não autorizados ou pelas transferências para a sua conta pessoal? O rosto de Caio perdeu toda a cor. Ele parecia um fantasma. O sorriso arrogante, a confiança, tudo desapareceu em um instante. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Júlia olhava de um para o outro, o pânico crescendo em seus olhos. Ela estava presa entre o marido que a manipulava e o irmão que via a verdade. A verdade que ela escolheu ignorar por tanto tempo. Para entender como chegamos a esse ponto, a essa mesa de almoço que se tornou um tribunal, você precisa saber o que veio antes. Precisa entender os sacrifícios que fiz, o amor que dei e a confiança que depositei. A maldade de Caio não apareceu de uma vez. Ela foi se infiltrando, gota a gota, envenenando minha família por dentro. E eu, por amor à minha filha, permiti. Até não poder mais. Eu cresci num bairro operário. Meu pai trabalhava na metalúrgica e minha mãe era costureira. Morávamos numa casa pequena, de 2 quartos, sempre com cheiro de feijão cozinhando e óleo de máquina. O dinheiro era contado. Cada centavo tinha um destino antes mesmo de chegar. Mas a nossa casa era rica em outras coisas. Honra, dignidade. Meu pai sempre dizia, seu nome é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Cuide bem dele. Eu aprendi cedo que o valor de uma pessoa não estava no que ela tinha no bolso, mas no que ela tinha na palavra. Essa lição foi meu alicerce. Foi a base de tudo o que construí.
E foi essa mesma lição que me deu a força para não desmoronar quando tentaram tirar tudo de mim. Eles subestimaram a minha fundação, construída com o aço da fábrica e a linha forte da minha mãe. Aos 16 anos, eu já trabalhava. Fazia a limpeza do escritório de uma pequena empresa depois da aula. Eu via os papéis, as planilhas, os arquivos. Eu via como a organização mantinha aquele lugar funcionando. Enquanto minhas amigas sonhavam com festas, eu sonhava com uma mesa, uma máquina de escrever e uma pilha de documentos perfeitamente alinhados. Para mim, aquilo era poder, era controle. Era o oposto da vida dos meus pais, sempre à mercê de um chefe, de uma encomenda que não vinha. Eu juntei cada tostão, paguei um curso de datilografia, depois um de secretariado. Eu não estava buscando um atalho para a riqueza. Eu estava buscando segurança, estabilidade, a certeza de que, não importava o que acontecesse, eu saberia como me manter de pé. Essa teimosia, essa busca por ordem, foi o que me salvou. Aqueles anos me ensinaram a ler nas entrelinhas, não só dos documentos, mas das pessoas. Eu aprendi a identificar uma desculpa esfarrapada a 1 quilômetro de distância. Aprendi que quem fala muito, geralmente tem muito a esconder. O silêncio, a hesitação, o desvio do olhar, tudo isso conta uma história que as palavras tentam encobrir. Essa habilidade não se aprende em livros, se aprende na vida, observando. E eu me tornei uma ótima observadora. Quando entrei na secretaria daquela escola pela primeira vez, eu achei que passaria a vida organizando históricos escolares e atas de reunião. Eu não imaginava que a minha maior prova seria dentro da minha própria casa, que eu usaria essa mesma habilidade para decifrar a maior mentira da minha vida. Mas isso veio muito depois. Antes, veio a minha carreira. Eu me tornei secretária escolar-chefe. Passei 35 anos na mesma escola. Eu vi diretores irem e virem. Vi professores começarem e se aposentarem. Eu era a memória daquele lugar, a guardiã dos registros. Nada acontecia sem passar pela minha mesa. Matrículas, transferências, orçamentos, pedidos de material. Eu sabia onde cada clipe de papel estava. O cheiro de livro novo, o som do sinal batendo, o zumbido das crianças no pátio. Essa foi a trilha sonora da minha vida adulta. Eu não era apenas uma funcionária. Eu era uma instituição. Os pais confiavam em mim. Os professores me respeitavam. Eu construí minha reputação com trabalho duro, precisão e, acima de tudo, integridade. Eu amava a ordem. Amava a certeza de que tudo estava em seu devido lugar. Meu trabalho me ensinou uma filosofia muito simples. Os fatos estão nos documentos. As emoções estão nas conversas, mas a verdade está no papel. Certa vez, um fornecedor tentou cobrar a mais por uma remessa de livros. Ele jurou que o preço combinado era outro. Eu calmamente abri meu arquivo. Puxei a ordem de compra assinada por ele, com o valor exato que eu dizia. Ele não teve o que responder, apenas abaixou a cabeça. Naquele dia, eu entendi o poder de um registro. Um pedaço de papel pode ser mais forte que um grito, mais convincente que qualquer argumento. Eu apliquei isso a tudo. Guardava notas, recibos, garantias. Meu marido achava graça, mas eu sabia. A memória trai. A tinta, não. Eu só não sabia que um dia precisaria desses registros contra a minha própria família. Eu passei a vida protegendo os registros da escola, garantindo que tudo fosse justo e correto para centenas de famílias. Eu me especializei em resolver problemas. Lidei com pais furiosos, com orçamentos apertados, com a burocracia do governo. Eu aprendi a ser firme sem ser grossa, a ser clara sem ser cruel. Eu me tornei uma especialista em identificar desculpas, em ver quando uma história não batia. A ironia é que eu passei décadas resolvendo os problemas dos outros, protegendo os filhos dos outros, e não vi o perigo crescendo dentro da minha própria casa. Mas aqui está o que eles não sabiam. Eles não sabiam que eu reconhecia cada tática, cada mentira, cada tentativa de manipulação. Eles achavam que eu era apenas uma velhinha, não a mulher que administrou uma escola inteira por 3 décadas. Mas antes dessa guerra, houve o amor, houve o Roberto. Eu conheci o Roberto numa festa junina da escola. Eu estava com 30 anos, focada na minha carreira. Não procurava por ninguém. Ele era pai de um aluno novo. Veio até a minha barraca de pescaria.
Tinha um sorriso fácil e olhos que pareciam prestar atenção de verdade. Ele não tentou me impressionar, apenas conversou. A senhora parece que comanda este lugar todo, ele disse, rindo. Eu sorri de volta. Alguém precisa garantir que os peixes de plástico não fujam. Meu nome é Roberto. E o meu filho, o Marcos, não para de falar da tia da secretaria que sabe de tudo. Meu nome é Marisa. E pode dizer ao Marcos que eu realmente sei de tudo. Eu acredito, ele respondeu. Dá para ver nos seus olhos. Não foi uma cantada, foi uma observação. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que alguém me via de verdade. Não apenas a função, mas a pessoa. Nós começamos a tomar café. Ele me contava sobre seu trabalho como engenheiro, sobre a lógica das estruturas, a importância de uma boa fundação. Eu contava sobre a lógica da escola, a importância das regras e da organização. Éramos diferentes, mas falávamos a mesma língua, a língua da responsabilidade, do trabalho bem feito. O que me atraiu no Roberto foi a calma dele. Eu era intensa, focada. Ele era paciente, metódico. Ele me ensinou a respirar fundo antes de tomar uma decisão, a pensar não só no próximo passo, mas nos 3 seguintes. Ele via o mundo como um projeto a ser construído, com planejamento, com cuidado, com sistemas de segurança. Toda estrutura precisa de um plano de contingência, Marisa, ele dizia. A vida também. 6 meses depois, ele me pediu em casamento. Ele não disse que me amava, ele disse: nós funcionamos, juntos somos mais fortes. E ele estava certo. Nós nos casamos 1 ano depois. Uma cerimônia simples. Usamos o dinheiro para dar entrada na nossa casa. Essa casa, a mesma onde tudo aconteceu. Roberto dizia que um lar não é feito de paredes, mas de memórias e segurança. Ele era o estrategista. Eu era a administradora. Ele projetava os reforços. Eu garantia que as contas estivessem em dia. Nós éramos uma equipe. Ele me ensinou sobre investimentos, sobre a importância de ter uma reserva de emergência. A gente torce pelo melhor, ele dizia, mas se prepara para o pior. Na época, eu achava que era pessimismo. Hoje, eu sei que era sabedoria. Era ele, mais uma vez, cuidando de mim, me preparando para um futuro que ele, infelizmente, não estaria lá para ver. Nós construímos uma vida boa, honesta, tijolo por tijolo. Júlia nasceu primeiro. Depois, o Lucas. Eu voltei a trabalhar depois de cada licença maternidade. Não era fácil. A jornada era tripla. Casa, filhos, escola. Mas nós demos um jeito. Roberto era um pai presente. Ele que ensinou as crianças a andarem de bicicleta, que conferia a lição de matemática. Eu ensinei a ele sobre organização, sobre responsabilidade. Achei que estávamos criando 2 filhos com os mesmos valores, com a mesma noção de certo e errado. Nós éramos felizes, uma felicidade simples do dia a dia. Dos jantares na cozinha, das férias na praia, do barulho deles correndo pela casa. Achávamos que tínhamos construído algo sólido, uma família, uma fortaleza. Eu estava errada. Uma fortaleza pode ser destruída por dentro. No nosso aniversário de 30 anos de casados, Roberto me deu um relógio, de ouro. Era o relógio que o pai dele tinha lhe dado, simples, elegante, com uma pequena inscrição atrás. O tempo é o nosso bem mais valioso. Eu usei aquele relógio todos os dias. Ele representava tudo o que tínhamos construído. 30 anos de trabalho, de parceria, de amor. Era um símbolo da nossa dignidade, do nosso esforço. Eu olhava para ele e via a nossa história. Cada tic-tac era um segundo da nossa vida juntos. Eu me sentia a mulher mais rica do mundo, não pelo ouro no meu pulso, mas pelo homem ao meu lado. Eu achava que aquele tempo seria eterno. Mas o tempo, como o Roberto sempre soube, é a única coisa que não podemos controlar. O nosso estava acabando. Roberto se foi há 5 anos. Um ataque cardíaco fulminante, no escritório. Ele estava trabalhando num projeto como sempre. Eu recebi a ligação na escola. O mundo parou. O barulho dos alunos sumiu. Tudo ficou em silêncio. Lembro de ter dirigido para casa no automático. Entrei e vi a xícara de café dele na pia, pela metade. Foi ali que eu desabei. O homem que era a minha estrutura, a minha fundação, tinha ido embora. De repente, a casa ficou grande demais, silenciosa demais. Eu me senti perdida, sozinha. A dor era física, uma pressão no peito que não me deixava respirar direito.
Eu achei que não conseguiria seguir em frente, mas eu estava errada. Roberto, mesmo depois de morto, tinha me deixado as ferramentas para sobreviver. Roberto costumava dizer: guarde os recibos de tudo, até da confiança. Ele dizia isso rindo, mas falava sério. Depois que ele se foi, eu encontrei uma pasta. Nela estavam todos os nossos documentos organizados: seguros, investimentos, senhas. Tudo com anotações claras. Ele tinha deixado um mapa para que eu não me perdesse. Ele tinha construído um plano de contingência para a sua própria ausência. Foi a última prova de amor dele. Eu segui em frente. Continuei trabalhando por mais alguns anos. Depois me aposentei. Morei na nossa casa. Usei o relógio dele todos os dias. E quando as coisas ficavam difíceis, eu ouvia a voz dele na minha cabeça, calma e firme, me lembrando de seguir o plano, de confiar nos fatos, de guardar os recibos. Eu ajudei a pagar a faculdade de Direito da Júlia. Foram R$110 mil, dinheiro que eu e Roberto guardamos a vida inteira. Era para a nossa tranquilidade, mas era o sonho dela, e eu não hesitei. Quando ela se casou com o Caio, eu paguei pela festa, mais R$40 mil. Quero que você tenha o dia de princesa que eu não tive, eu disse a ela. Ela me abraçou, chorou, disse que eu era a melhor mãe do mundo. Depois, eles quiseram comprar um apartamento. Eu ajudei com a entrada. R$80 mil. É para vocês começarem a vida com o pé direito, eu falei. A essa altura, minhas economias já tinham diminuído bastante, mas eu via minha filha feliz, e isso para mim não tinha preço, ou pelo menos eu achava que não tinha. A última ajuda foi para o Caio. Ele tinha uma dívida no cartão de crédito, R$25 mil. É para começarmos a vida sem pendências, ele me disse, com aquele sorriso charmoso. Júlia me pediu com os olhos cheios de lágrimas. Eu cedi. Tirei o dinheiro que restava da minha poupança. Ao todo, eu dei a eles R$255 mil, mais de R$250 mil. O trabalho de uma vida inteira. Eu dei de coração aberto, dei por amor, porque eu acreditava que família cuida de família. Eu dei tudo o que tinha, esperando em troca apenas respeito e carinho. Essa foi a minha recompensa. Ser chamada de perdida na minha própria mesa, enquanto eles comiam a comida que eu preparei. Mas a história deles estava mal contada, e eles se esqueceram de uma coisa. Eu guardo todos os recibos. Tudo começou de forma sutil, com uma oferta de ajuda. Caio e Júlia vieram jantar, e ele me viu pagando uma conta pelo computador. Ele se aproximou, com aquele sorriso que parecia prestativo. Deixa comigo, Dona Marisa. Tecnologia é complicada. Eu resolvo isso para a senhora. Eu hesitei. Sempre cuidei das minhas próprias coisas. Mas Júlia olhou para mim, com um apelo silencioso nos olhos. Deixa, mãe. Ele entende disso. Para evitar uma briga, para manter a paz, eu concordei. Entreguei a ele minhas senhas. Foi como entregar as chaves da minha casa. Naquele momento, eu não sabia, mas tinha acabado de abrir a porta para o ladrão. Ele disse que ia apenas organizar tudo, criar planilhas, facilitar a minha vida. A verdade é que ele estava facilitando a vida dele. Começava ali o desmonte da minha independência. Na semana seguinte, ele voltou com um tablet. Pronto, disse ele orgulhoso. Criei um aplicativo simples só para a senhora ver os gastos. Eu cuido de todo o resto. As contas, os pagamentos. A senhora não precisa se preocupar com nada. Ele me mostrou gráficos coloridos, fáceis de entender. Parecia ótimo. Mas quando pedi para ver o extrato completo do banco, ele desconversou. Não precisa, está tudo aqui. Mais simples, visual. Eu insisti. Eu gosto de ver o extrato, Caio. Ele suspirou, como se eu fosse uma criança teimosa. Dona Marisa, a senhora tem que confiar em mim. Estou fazendo isso para o seu bem. A frase confiar em mim soou como um alarme. Roberto me ensinou a confiar em documentos, não em palavras. Mas, mais uma vez, olhei para Júlia, que sorria, aliviada. E eu me calei. A primeira humilhação pública foi pequena, quase imperceptível. Estávamos almoçando, só nós três. Eu comentei sobre um novo aplicativo de mensagens que minhas amigas estavam usando. Caio riu, um riso alto, debochado. Calma, amor, disse ele para Júlia, mas olhando para mim. Sua mãe é de outra geração. A gente tem que ter paciência com tecnologia. Júlia deu um sorriso sem graça, não disse nada. Eu senti meu rosto esquentar. Não era o que ele disse, mas como disse, como se eu fosse uma peça de museu, incapaz de aprender.
Eu passei 35 anos administrando uma escola inteira, com orçamentos, planilhas e sistemas. Mas para ele, eu era apenas uma velhinha que não sabia usar o celular. E o silêncio da minha filha doeu mais do que a piada dele. Naquela noite, eu liguei para a Júlia. Tentei explicar como me senti. Filha, o jeito que o Caio falou comigo hoje me magoou. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu podia ouvi-la suspirar. Ah, mãe, você sabe como o Caio é. Ele só estava brincando. Ele te adora, só tem esse jeito. Não pareceu brincadeira. Eu insisti. Pareceu que ele estava me diminuindo na sua frente. A senhora está sendo sensível demais, ela respondeu, a voz já impaciente. Ele está tentando ajudar, cuidando de tudo para a senhora. Tente ver o lado bom. O lado bom. Eu desliguei o telefone sentindo um frio na alma. Eu não estava sendo sensível. Eu estava sendo avisada. E minha própria filha era a mensageira de que eu estava sozinha nessa. O próximo passo foi o controle financeiro explícito. Fui ao supermercado, um lugar que eu amava, onde conhecia todo mundo. Na hora de pagar, meu cartão foi recusado. A moça do caixa me olhou com pena. Quer tentar outro, dona Marisa? Eu não tinha outro. Liguei para o Caio, ali mesmo, na frente de todo mundo, sentindo o meu rosto queimar de vergonha. Caio, meu cartão não passou. Sua voz do outro lado era calma, controladora. Ah, sim, eu coloquei um limite de segurança. Para a senhora não gastar demais, sabe? Para a sua proteção. Proteção. Ele estava me dando uma mesada com o meu próprio dinheiro. Eu era uma criança novamente, pedindo permissão para comprar 1 quilo de arroz. A humilhação foi tão grande que deixei as compras ali e fui embora. Cheguei em casa tremendo de raiva. Liguei para ele de novo. Você não tinha o direito de fazer aquilo. Calma, dona Marisa. É para o seu bem. Imagine se a senhora perde o cartão e alguém gasta tudo. Estou apenas cuidando do seu patrimônio. Eu cuidei do meu patrimônio a vida inteira, eu disse, a voz embargada. Eu sei. E fez um ótimo trabalho. Agora é a minha vez de cuidar da senhora. Relaxe, deixe o trabalho pesado comigo. Ele desligou. Eu me sentei na cozinha, a mesma cozinha onde eu e Roberto planejamos nosso futuro. E pela primeira vez, senti medo. Ele não estava me protegendo. Ele estava me aprisionando, construindo uma gaiola dourada com as barras do meu próprio dinheiro. E eu sabia que era só o começo. Depois, ele começou a me isolar. Minha melhor amiga, a Lúcia, me ligou. Caio atendeu meu telefone. Eu estava no quintal. Podia ouvir a voz dele da janela. Alô? Ah, oi, dona Lúcia? A dona Marisa? Ela está meio confusa hoje. Acho melhor a senhora ligar outra hora. Ele disse isso com uma voz cheia de falsa preocupação. Eu entrei correndo. O que você disse a ela? A verdade. A senhora andava meio esquecida, não queria preocupar sua amiga. Eu peguei o telefone da mão dele. Liguei para a Lúcia de volta. Tive que passar 10 minutos explicando que estava ótima, que o Caio estava exagerando. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Ele não estava apenas me controlando. Ele estava destruindo minha credibilidade, me pintando como senil para o mundo. A Lúcia me ligou no dia seguinte, a voz baixa, preocupada. Marisa, está tudo bem mesmo? O seu genro parecia tão preocupado. Ele disse que você às vezes não reconhece as pessoas. A mentira me atingiu como um soco. Ele não tinha dito que eu estava confusa. Ele tinha mentido descaradamente. Lúcia, isso é uma mentira absurda. Ele está tentando me controlar. Mas por quê? Ela perguntou, a confusão na sua voz. Eu não tinha uma resposta completa ainda, mas eu sabia que era um plano. Isolar, desacreditar e depois tomar conta de tudo. Eu a tranquilizei, mas quando desliguei, a sensação de estar presa se intensificou. As paredes da minha casa pareciam estar se fechando ao meu redor. Ele estava cortando minhas linhas de comunicação, uma por uma. A gota d'água foi quando tentei, mais uma vez, falar com a Júlia. Eu a chamei para um café, só nós duas. Filha, o Caio está passando dos limites. Ele está mentindo para as minhas amigas, controlando meu dinheiro, me tratando como uma incapaz. Eu vi os olhos dela se encherem de impaciência. Mãe, de novo essa história? O Caio só quer ajudar. Ele largou um monte de coisas dele para cuidar das suas finanças. Você devia ser grata. Grata? Ele está me roubando a dignidade. A senhora está exagerando, ela disse a voz fria.
Acho que a senhora não percebe o quanto está esquecida. O Caio está fazendo o que é preciso. Foi a primeira vez que ela usou o argumento dele contra mim. Ele a tinha convencido. Eu perdi minha filha. Naquele café, eu entendi. Não adiantava mais falar. Tinha que agir. Eu chorei no caminho de volta para casa. Não de tristeza, mas de raiva e decepção. A filha que eu criei, para quem eu sacrifiquei tanto, tinha escolhido o lado dele. Ela estava sendo cúmplice na minha destruição. Quando cheguei em casa, sequei as lágrimas. A dor se transformou em uma clareza fria. Eu parei de vê-la como minha menina e passei a vê-la como parte do problema. A Marisa, que era mãe, que perdoava tudo por amor, morreu naquela tarde. Nasceu a Marisa, que foi secretária-chefe por 35 anos. A mulher que confiava em fatos, documentos e provas. Se eles queriam guerra, teriam. Mas seria nos meus termos. Eu comecei a juntar tudo, anotar cada conversa, cada mentira, cada centavo. A auditoria da minha vida tinha começado. O golpe final na minha autonomia veio pelo correio. A carta do banco. Eu sempre recebia o extrato impresso, um hábito antigo. Abri o envelope e meu coração gelou. Minha aposentadoria, que caía na minha conta de sempre há 12 anos, não estava lá. O depósito tinha sido desviado para uma nova conta. Uma conta conjunta em meu nome e no de Caio. Uma conta que eu nunca autorizei. Ele tinha feito isso pelas minhas costas. Tinha roubado minha única fonte de renda, o fruto de 40 anos de trabalho. Ele não estava mais apenas administrando, ele estava roubando. A sensação de violação foi total. Eu me senti nua, exposta, completamente vulnerável. O medo foi real, paralisante. Por um momento, achei que ele tinha vencido. Mas o medo durou pouco. A raiva tomou seu lugar. Uma raiva fria, cortante. Eu segurei aquele extrato com as mãos firmes. Isso não era mais sobre manipulação emocional. Isso era um crime, fraude, apropriação indébita. Ele tinha cometido um erro. Ele tinha deixado um rastro de papel. E se tinha uma coisa que eu entendia, era de rastro de papel. Eu peguei o telefone. Não liguei para a Júlia. Não liguei para o Caio para gritar. Eu liguei para o meu filho, Lucas, o auditor. Eu não falava com ele sobre esses problemas para não preocupá-lo, mas a hora tinha chegado. Lucas, eu disse, a voz firme, preciso de você. Traga seu computador, temos um trabalho a fazer. Antes que Lucas pudesse vir, Caio me deu mais uma amostra de sua crueldade. Ele me levou para tomar um café, um gesto gentil para mostrar a Júlia como ele era atencioso. Sentamos numa mesa. O garçom se aproximou. Antes que eu pudesse abrir a boca, Caio levantou a mão. Pode trazer o de sempre para ela, disse ele em voz alta para todos ouvirem. Ela se confunde toda com o cardápio. O garçom me olhou com pena. As pessoas na mesa ao lado desviaram o olhar, constrangidas. Eu queria sumir. Ele estava ensaiando, praticando a narrativa de que eu era incompetente em público, normalizando a humilhação. Eu não disse nada. Apenas o observei, memorizando cada detalhe da sua performance. Ele estava cavando a própria cova e me entregando a pá. Naquele mesmo café, ele olhou para o meu pulso, para o relógio de ouro que Roberto me deu. Esse relógio é bonito, dona Marisa, disse ele. Mas é antigo. Sabe, o ouro está valendo uma fortuna. A gente podia vender, investir o dinheiro em algo mais moderno, mais rentável. Meu sangue gelou. Aquele relógio era a última peça de Roberto que eu usava todos os dias. Era a minha conexão com ele, com a nossa vida. Vender aquilo seria como vender minha alma. Ele não queria o dinheiro. Ele queria apagar a minha história, apagar o Roberto, apagar a mulher forte que eu era e me substituir por uma velhinha confusa que precisava dele. Foi o insulto final. Ele não ia só roubar meu futuro. Ele queria roubar meu passado também. 3 dias depois, o telefone tocou. Era o Caio. A voz dele era melosa, cheia de uma falsa doçura. Dona Marisa, estive pensando. A gente precisa celebrar a família. Que tal um almoço especial no domingo? Aí na sua casa. Eu levo tudo, a senhora não precisa se preocupar com nada. Eu quase ri. O timing era perfeito. Ele tinha me isolado, me humilhado, roubado meu dinheiro e agora queria um almoço de família feliz. Eu sabia o que era aquilo, era o palco. O ato final da peça dele, onde ele se apresentaria como o genro maravilhoso que cuidava da sogra senil. Claro, Caio, eu respondi, a voz calma. Será ótimo.
O que ele não sabia é que eu também estava preparando um espetáculo, e o meu teria um convidado surpresa. Eu passei os dias seguintes me preparando, não para um almoço, mas para uma batalha. Eu conversei com Lucas todas as noites. Enviei a ele cópias de tudo, o extrato do banco mostrando o desvio, minhas anotações detalhadas de cada conversa, cada mentira. Lucas, com sua mente de auditor, montou o quebra-cabeça. Mãe, isso é um padrão clássico de abuso financeiro contra idosos. Ele é um criminoso amador. Deixou rastros por toda parte. Ele me deu instruções claras. No domingo, deixe ele falar. Deixe ele se sentir o rei. Apenas observe. Eu chegarei na hora certa. Eu não estava mais com medo. Estava focada. Eu ia servir a ele não apenas um almoço, mas a consequência de cada um de seus atos. O domingo chegou. Caio e Júlia chegaram sorrindo, carregando travessas de comida. Ele agia como o dono da casa. Dava ordens, ria alto, me tratava com uma condescendência carinhosa que dava náuseas. Senta aqui, sogrinha. Deixa que eu sirvo seu prato. Júlia parecia aliviada, vendo a paz reinar. Eu desempenhei meu papel. Sorri de leve. Agradeci. Pareci frágil. Deixei que ele se sentisse completamente no controle, o mestre da situação. Ele encheu os copos, propôs um brinde à família. E então, no auge de sua arrogância, ele olhou para os outros parentes que tinha convidado para sua plateia. Ele estava pronto para o seu grande monólogo. Ele limpou a garganta, o centro das atenções, exatamente como planejado. Ele colocou a mão no meu ombro, um gesto que deveria parecer carinhoso, mas que para mim era possessivo. Foi quando ele disse a frase que ele vinha ensaiando há meses. Ela só não se perde porque eu administro tudo. Ele riu, esperando que todos rissem com ele. Depois completou. A aposentadoria dela agora é comigo. Alguns sorrisos sem graça surgiram na mesa. Júlia olhou para o prato. E foi nesse exato momento, nesse silêncio constrangedor, que a porta da frente se abriu. E que a peça dele acabou. Porque a minha estava prestes a começar. O que eles não sabiam é que cada palavra que ele dizia estava sendo gravada. E o juiz do caso dele tinha acabado de chegar para o almoço. A noite em que liguei para Lucas foi a noite em que tudo mudou. Eu não chorei, não gritei, eu agi. Como secretária-chefe, aprendi que a solução para qualquer problema começa com a organização dos fatos. Abri meu armário e puxei a caixa de metal onde guardava todos os documentos importantes, contratos, recibos, extratos bancários dos últimos 10 anos. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma onde Caio me humilhava, e comecei a trabalhar. Eu não estava procurando por uma agulha num palheiro. Eu estava procurando por um padrão. E, com 35 anos de experiência, eu era especialista em encontrar padrões. A primeira anomalia apareceu em menos de 1 hora. Uma transferência de R$ 5.000 para uma conta que eu não reconhecia. A data coincidia com o dia em que Caio disse que eu estava muito confusa para ir ao aniversário da minha neta. Aquela primeira transferência foi a ponta do iceberg. Continuei cavando, noite adentro. O café esfriou na xícara. O sol começou a nascer e eu ainda estava lá, com pilhas de papel organizadas à minha frente. Encontrei mais 7 transferências, todas para a mesma conta desconhecida. Os valores variavam, mas o total era exato. R$ 32.000. E o padrão era claro como o dia. Cada transferência acontecia em um dia, que Caio e Júlia tinham criado um incidente para provar a minha incompetência. O dia em que meu cartão foi recusado. O dia em que ele mentiu para a minha amiga. Era tudo conectado. Eles não estavam apenas me roubando. Eles estavam construindo uma falsa narrativa para justificar e encobrir o roubo. Era um plano metódico, cruel, e, para meu alívio, terrivelmente documentado. Ele tinha cometido o erro de subestimar a minha atenção aos detalhes. Eu olhei para as provas espalhadas na mesa. O sol da manhã iluminava a caligrafia falsificada de Caio, em um formulário de autorização bancária. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes. Não havia choque. Não havia mais dor. Havia apenas uma clareza fria, cortante. A clareza de um diagnóstico final. A mulher que chorou no café, a mãe que se sentiu traída, tinha desaparecido. Em seu lugar estava a Dona Marisa, a secretária-chefe, a mulher que passara a vida garantindo que cada documento estivesse correto, que cada conta fechasse, que cada regra fosse cumprida. Isso não era mais uma traição familiar. Isso era uma auditoria.
E eu tinha acabado de encontrar a fraude. Caio não era um genro mau. Ele era um criminoso. E eu tinha o arquivo completo para provar. A raiva deu lugar a um foco absoluto. Eu sabia exatamente o que fazer. Passei as horas seguintes preparando o meu dossiê. Fotografei cada extrato, cada assinatura falsificada, cada documento. Fiz 3 cópias de tudo. Uma foi para o cofre do meu banco. Outra eu escondi dentro de um álbum de fotos antigo, um que eles nunca olhariam. A terceira cópia ficou comigo. Criei uma linha do tempo detalhada, em uma planilha, assim como eu fazia com os orçamentos da escola. De um lado, a data e a mentira que eles contaram sobre mim. Do outro, a data e o valor exato que foi roubado da minha conta. O padrão era inegável. Era uma prova irrefutável de um plano de longo prazo para me desacreditar e roubar meu patrimônio. Eles queriam me declarar incapaz, mas o que eu tinha em mãos era um caso criminal perfeitamente organizado. Eles achavam que estavam lidando com uma idosa frágil. Estavam errados. Estavam lidando com a memória institucional de uma vida inteira. Naquela noite, eu revi a minha linha do tempo. Cada incidente doloroso dos últimos meses se encaixou como peças de um quebra-cabeça. A piada sobre eu ser lenta com tecnologia aconteceu um dia antes de ele abrir a conta fraudulenta em meu nome. O limite de segurança no meu cartão foi implementado na mesma semana em que ele fez a maior transferência, de R$ 10.000. O isolamento das minhas amigas era para garantir que não houvesse testemunhas do meu estado mental perfeitamente lúcido. Nada era aleatório. Cada humilhação, cada ato de controle tinha um propósito financeiro. Eles estavam me desconstruindo como pessoa para poderem me roubar com mais facilidade. A crueldade não era um efeito colateral. Era a ferramenta principal. E saber disso não me quebrou. Me deu força. A força da certeza. A ficha caiu de vez. A Júlia, minha filha, ela não era apenas uma vítima passiva da manipulação dele. Ela era cúmplice. Talvez no começo ela não soubesse, mas o silêncio dela, a sua impaciência comigo, a sua defesa dele, tudo isso permitiu que o abuso continuasse. Ela escolheu o conforto de acreditar nas mentiras dele em vez da dificuldade de enfrentar a verdade. Essa constatação doeu mais do que o roubo. Mas eu não tinha tempo para essa dor. A mãe que perdoaria tudo morreu naquela cozinha. A mulher que exigiria justiça nasceu. Eu não iria mais tentar convencê-la. Eu não iria mais pedir para ser ouvida. Eu iria apresentar os fatos. E os fatos eram brutais. Eles tinham me subestimado. Tinham me visto como um problema a ser administrado, uma fonte de renda a ser explorada. Eles escolheram o alvo errado. Eu peguei o telefone. Minha mão não tremia. Disquei o número do Lucas. Ele atendeu no segundo toque, a voz preocupada. Mãe, está tudo bem? É tarde. Eu fui direto ao ponto. Minha voz era calma, precisa, como se eu estivesse ditando uma ata de reunião. Lucas, preciso de você. Descobri uma série de discrepâncias financeiras nas minhas contas. Transferências não autorizadas totalizando R$ 32.000, vinculadas ao Caio. Houve um silêncio do outro lado da linha. Não era um silêncio de choque. Era o silêncio de um profissional processando dados. Você tem provas? Ele perguntou. Tenho um dossiê completo. Extratos, linha do tempo, tudo documentado. Eu respondi. Eu podia quase ouvi-lo sorrir. Estou a caminho. Não fale com ninguém. Não faça nada. O auditor chegou. A chegada do Lucas transformou minha casa em um quartel-general. Ele não agia como um filho furioso. Ele agia como o auditor sênior que ele era. Analisou meu dossiê com uma eficiência fria que me encheu de orgulho. Mãe, isso é impecável, disse ele virando as páginas. Isso não é só um caso de família. Isso é fraude, apropriação indébita, abuso financeiro contra idoso. São crimes sérios. Ele me explicou os termos legais, as possíveis sentenças. Ele transformou minha dor e raiva em um plano de ação claro e metódico. A vantagem oculta que Caio nunca viu não era um dinheiro escondido. Era a profissão do meu filho. Caio via Lucas como um parente distante e desinteressado. Ele não tinha ideia de que tinha provocado um dos melhores caçadores de fraudes do país. A arrogância dele foi o nosso maior trunfo. Roberto costumava dizer: guarde os recibos de tudo, até da confiança. Eu olhei para Lucas, trabalhando no seu notebook na minha mesa da cozinha, e senti a presença do meu marido.
Eu tinha guardado os recibos, cada um deles, e agora eu tinha entregado a caixa de sapatos cheia de provas para o melhor auditor que eu conhecia. Lucas olhou para mim. Mãe, a evidência que você juntou é forte, mas a confissão dele seria a bala de prata. Ele é arrogante. Ele vai se entregar se dermos a ele um palco. Foi ali que o plano nasceu. Não um plano de vingança, mas de justiça. Um plano para usar a própria arrogância de Caio contra ele. Eu não estava mais sozinha. Eu não era uma vítima. Eu era a cliente principal em uma auditoria de fraude. E meu filho era o encarregado do caso. O poder tinha mudado de mãos. Na manhã seguinte, Lucas fez a ligação. Doutor Almeida, aqui é Lucas Barros, filho de Marisa Barros. Tenho um caso de fraude financeira para você. O dossiê é completo e a evidência é conclusiva. Ele ouviu por um momento. Sim, o perpetrador é o genro dela. Queremos ação criminal total, sem acordos. Ele desligou e se virou para mim. Temos uma reunião amanhã às 10. Ele é o melhor em crimes de colarinho branco na cidade. Ele vai saber exatamente o que fazer. Não houve hesitação. Não houve drama. Apenas ação. Movimento para a frente. Eu me senti como se estivesse de volta à minha antiga sala na escola, resolvendo um problema complexo com a equipe certa. E a nossa equipe era pequena, mas poderosa. No escritório do Dr. Almeida, a atmosfera era de seriedade e aço. Lucas apresentou o caso como se estivesse apresentando um relatório a um conselho. Ele espalhou minhas planilhas e os documentos copiados sobre a mesa de mogno. A fraude totaliza R$32 mil em 18 meses. Cada transação está vinculada a um ato de abuso psicológico documentado para minar a credibilidade da minha mãe. O advogado, um homem mais velho com olhos penetrantes, revisou tudo em silêncio. Ele não olhou para mim com pena. Ele olhou com respeito profissional. Dona Marisa, o trabalho que a senhora fez aqui é extraordinário, ele disse. Isso não é uma disputa familiar. É um processo criminal esperando para ser aberto. O que vocês querem que eu faça? Lucas e eu respondemos ao mesmo tempo. Justiça. Temos duas opções, disse o Dr. Almeida. Um processo civil para recuperar o dinheiro e pedir danos morais, ou uma denúncia criminal que pode levar à prisão. Ele nos olhou, avaliando nossa determinação. A rota criminal é mais difícil, mais exposta. Eu não hesitei. Eles tentaram tirar tudo de mim. Minha dignidade, minha independência, meu dinheiro. Eu não quero um acordo. Eu quero que ele seja responsabilizado por cada um de seus crimes. Lucas concordou com a cabeça. Vamos até o fim. O advogado sorriu, um sorriso fino e satisfeito. Excelente. Então vamos montar a armadilha. E pelo que você me disse, Lucas, o seu cunhado vai andar direto para dentro dela. A decisão estava tomada. Não haveria misericórdia. O plano de Lucas era simples e genial. Usar o próprio ego de Caio como a isca. Ele te convidou para um almoço de família feliz, mãe? Perfeito. É o palco que ele quer. Vamos dar a ele. Nos dias seguintes, eu segui as instruções do meu filho. Quando Caio ligava para checar como eu estava, eu soava um pouco mais frágil, um pouco mais confusa. Eu desempenhei o papel que ele tinha escrito para mim, e ele acreditou em cada palavra. Ele estava cego pela própria arrogância, convencido de que seu plano estava funcionando. Ele não podia imaginar que, enquanto eu fingia confusão ao telefone, Lucas e o doutor Almeida estavam protocolando a denúncia criminal e preparando as intimações. Ele achava que estava me encurralando. Na verdade, era ele quem estava sendo cercado. Enquanto eu mantinha a fachada, a máquina da justiça começava a girar, silenciosa e invisível. O doutor Almeida protocolou a queixa na Delegacia de Crimes Financeiros. Um detetive foi designado para o caso. Ele revisou meu dossiê e ficou impressionado. O promotor público leu o relatório e concordou em avançar com as acusações assim que tivéssemos a prova final, a confissão. Lucas preparou um pequeno gravador de áudio digital do tamanho de um clipe de papel. Ele vai ficar no bolso da sua camisa, mãe. Basta um toque para ligar. Quando ele começar a se gabar, você liga. Tudo estava se movendo nos bastidores. O sistema legal estava sendo armado. E Caio, feliz e confiante, estava ocupado comprando o vinho para o seu próprio abate. O sábado, antes do almoço, foi o último dia de preparação. Lucas veio até minha casa. Nós não falamos muito sobre o que estava por vir. Em vez disso, ele me ajudou a arrumar o jardim.
Nós agimos como mãe e filho, mas por baixo da normalidade havia uma corrente de aço. Você está pronta para amanhã, mãe? Ele perguntou, sem me olhar. Eu nasci pronta, meu filho, eu respondi. E era verdade. Eu não sentia medo. Sentia uma calma profunda. A calma que vem antes de uma ação decisiva e necessária. Roberto costumava dizer, guarde os recibos. Eu tinha guardado, e amanhã eu ia apresentar a conta. O laço estava armado, a mesa estava posta, e o convidado de honra não tinha ideia de que ele era o prato principal. Naquela noite, eu dormi profundamente pela primeira vez em meses. No domingo de manhã, acordei com o sol entrando pela janela. Senti-me leve. A incerteza tinha acabado. O medo tinha sido substituído pela certeza. Eu sabia meu papel. Eu sabia o plano. Eu sabia que a justiça estava a caminho. Vesti-me com cuidado, escolhendo um vestido simples, mas elegante. Coloquei o pequeno gravador no bolso, como Lucas havia ensinado. Eu estava calma, focada. A mesa estava arrumada para o almoço. A casa estava silenciosa. Era a calmaria antes da tempestade. E eu estava no olho do furacão, imóvel e pronta. Caio achava que aquele almoço era o seu ato final de triunfo. Ele mal sabia que era o começo do seu fim. A cortina estava prestes a subir para o último ato. E o roteiro, desta vez, era meu. O silêncio na mesa era pesado, quebrado apenas pelo som da respiração de Caio, agora rápida e superficial. Júlia olhava para o relógio na mesa, depois para o irmão, depois para o marido, como se estivesse assistindo a uma partida de tênis mortal. Os outros parentes na mesa estavam congelados, garfos no ar. Ninguém se atrevia a falar. Lucas permaneceu de pé, calmo, uma rocha no meio da tempestade que ele mesmo criou. Ele tinha exposto a verdade. A gravação do que Caio admitiu estava segura no seu bolso. A arrogância de Caio tinha desaparecido, substituída por um pânico crescente. Foi nesse momento que a campainha tocou. Um som claro, nítido, que cortou a tensão. Lucas não se surpreendeu. Ele se virou para mim e acenou com a cabeça. Pode deixar, mãe. Eu atendo. É para ele. Ele caminhou até a porta, e o pânico nos olhos de Caio se transformou em puro terror. Ele sabia que o jogo tinha acabado. Lucas abriu a porta. 2 policiais uniformizados e um homem de terno entraram. O homem de terno, um oficial de justiça, segurava uma pasta. Ele caminhou diretamente até a mesa e parou ao lado de Caio. Senhor Caio Andrade? Sua voz era formal, sem emoção. Caio apenas conseguiu balbuciar um sim. O oficial abriu a pasta. Estou aqui para entregar esta intimação e ordem judicial. O senhor está sendo formalmente acusado de apropriação indébita, fraude e abuso financeiro contra idoso. Júlia soltou um soluço. Isso é um engano, disse Caio, tentando recuperar a compostura. Eu administro tudo para ela. Eu cuido dela. O oficial nem piscou. Ele olhou para os papéis e leu em voz alta uma anotação do juiz. Senhor Andrade, a partir de agora, a administração dos seus bens é com a justiça, para garantir a restituição da aposentadoria dela. A cor sumiu do rosto de Caio. Júlia desabou na cadeira, o rosto entre as mãos. As consequências foram rápidas e devastadoras. Legalmente, Caio foi condenado. Com a gravação da confissão e o meu dossiê, o caso era irrefutável. Ele evitou a prisão, mas recebeu uma sentença de 3 anos em regime aberto, com tornozeleira eletrônica e uma ordem de restrição que o impedia de chegar a menos de 500 metros de mim. Financeiramente, ele foi aniquilado. A justiça bloqueou suas contas e o forçou a vender o carro e tudo de valor para pagar a restituição dos R$32 mil que roubou, mais juros e danos morais. Ele declarou falência em menos de 6 meses. Socialmente, foi o fim. Júlia pediu o divórcio no dia seguinte à intimação. A notícia se espalhou como fogo. Ele perdeu o emprego, os amigos, tudo. Psicologicamente, a humilhação pública o quebrou. O homem arrogante e controlador se transformou numa sombra. Ele teve exatamente o que mereceu. Eu não senti um pingo de pena. 1 ano depois, a vida de todos encontrou um novo lugar. Caio trabalha como estoquista num supermercado do outro lado da cidade. Mora num quarto alugado. Ninguém mais fala com ele. Júlia está fazendo terapia. Ela me liga toda semana, tentando se desculpar, tentando reconstruir a ponte que ela mesma queimou. Eu sou educada, mas a confiança se foi. Talvez um dia.
Talvez não. Eu vendi a casa grande, cheia de memórias, boas e ruins. Comprei um apartamento lindo no centro, com uma vista incrível da cidade. Paguei à vista. O relógio de ouro de Roberto está no meu pulso agora. A polícia o recuperou dos pertences de Caio. O tic-tac dele antes me lembrava do tempo que eu tinha perdido. Agora, ele soa como o meu futuro. Cada segundo, uma batida de liberdade. A justiça foi feita. A verdade venceu. Hoje, eu sento na minha varanda, com uma xícara de café, vendo a cidade acordar. Sinto uma paz que não sentia há anos. Uma paz que eu mesma conquistei. Essa jornada me ensinou uma lição poderosa. Dignidade não é algo que se negocia, é a sua fundação. E se alguém tentar demolir a sua fundação, você tem o direito e o dever de se defender com tudo o que tem. Eu não me arrependo de nada. Faria tudo de novo para proteger a minha paz. Às vezes, eu olho para a foto do Roberto na minha estante. Eu sorrio e digo baixinho: eu guardei os recibos, meu amor. Guardei todos eles, assim como você me ensinou. E eles não mentiram. Eu venci. Se esta história te emocionou, escreva dignidade nos comentários e se inscreva para ouvir a próxima. Meu tempo é meu de novo, e é exatamente assim que deve ser.